Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Levou lá, mano? Cara, eu levei um chaveiro. Era um chaveiro de um ornitorrinco. Caralho, que é um animal incrível. É um animal incrível, da Austrália, todo diferente. A gente chama de pato que mama, porque ele é meio ave, meio mamífero. Aí eu levei esse presente pra ele. E eu acho que eu levei a foto de um orangotango. Pra falar um pouco dessa proximidade que a gente tem com outros primatas, com chimpanzé, com orangotango. Aí a gente começou o papo falando de primatas e o quanto somos primatas, né? Sem pelos. Por que a gente é tão diferente, mas tão igual, pô? Pô, é uma boa diferente e tão igual dos outros primatas, né? Isso. Vamos lá. Cara, a gente, geneticamente falando, nós estamos aí... Vamos pegar o chimpanzé. O chimpanzé é o animal mais próximo da gente. Até agora lançaram uma série muito legal na Netflix sobre chimpanzés. Que eles ficam... uma sociedade de 120 chimpanzés, aí eles botaram várias câmeras lá e ficam vendo o comportamento. É maravilhoso. Aquelas séries boas de assistir com uma narração, uma história, nome dos... Esqueci o nome agora, mas enfim, tava lá. O DNA do chimpanzé é 98% igual ao nosso. Igual. 98%, cara. É absurdo. É o animal mais próximo da gente. Nós também somos animais. Então a grande pergunta da ciência é: o que tem nesses 2% que nos fez humanos e não chimpanzés? Por que a gente não tá ainda lá no meio da savana, jogando pedra numa cabeça do outro, e a gente tá aqui com tecnologia, internet, falando para outras pessoas? 2%, cara. É um absurdo. É um absurdo. E aí começam as perguntas. O que pode vir aí? Primeiro, capacidade de fala e comunicação. Né? Isso faz um diferencial muito grande. Chimpanzés, eles se comunicam, eles têm... vocalizações. Mas essa limitação é do ponto de vista cognitivo ou do ponto de vista fisiológico? Os dois, isso. A questão de musculatura, a questão cognitiva, né? A questão de formação do cérebro está nesses 2%. A nossa capacidade de sair do chão e ficar reto, né, ereto, a bipedalidade, está nesses 2%. Então esses 2% fizeram isso. Porque é o seguinte, vamos pensar lá, caçador-coletor, vamos voltar, sei lá, 70 mil anos atrás. É muito legal a história da humanidade, a gente pode falar bastante aqui, porque até 70 mil anos atrás a humanidade evoluiu muito pouco. Os nossos antepassados, aí pega Neandertal, enfim, Homo habilis, eles praticamente, em termos de tecnologia, eles usavam as mesmas coisas, pedra, uma coisinha mais afiada, não tinha muita inovação tecnológica. E assim, qualquer ferramenta que mude a vida de uma sociedade é tecnologia, não precisa ter fio e ligar na tomada. Sim. Então quando você não tem um machado, e você inventa um machado, cara, uma baita de uma tecnologia vai mudar a história da sociedade. Como a roda, fogo, smartphone, enfim. Sim. Mas fogo, antes disso, toda essa história. Então você pega 1 milhão de anos de história evolutiva humana, pouco avançou. Ou seja, a gente era meio burrão. Era um bicho qualquer. A gente era chimpanzé. Por mais diferente ali que já estava começando fisiologicamente e anatomicamente, cara, a gente era chimpanzé. 70 mil anos atrás aconteceu alguma coisa. Um cogumelo. Tem essa hipótese, pode ser, né? Mas tem essa hipótese, né? Não... É hipótese, tá? Então é difícil a gente ficar entrando nas hipóteses, porque todo mundo... Hipótese é campo livre, Você pode inventar o que você quiser, né? Botar lá. Mas 70 mil anos atrás, provavelmente acontecem essas mutações, essa diferenciação, que nos permitem melhorar a nossa comunicação. E quando a gente melhora a comunicação, por que você não evolui em 1 milhão de anos? E por que a comunicação é importante? Cara, se eu não me comunico, quando eu morro, quase tudo que eu aprendi morre. Tu tá entendendo? E a sociedade humana, ela se constrói, tem até aquela frase bonita, né? Sobre o ombro de gigantes. Então, a gente não ficava sobre o ombro de gigantes até 70 mil anos atrás. Porque o ancião lá, o mais velho, ele morria e ele não conseguia passar para gerações mais novas tudo o que ele aprendeu. Então, a comunicação permitiu, primeiro, transferência de conhecimento.
Depois a gente tem também, muito mais pra frente, a escrita que nos permitiu deixar isso registrado. Aí dá mais um avanço na sociedade. Podemos chegar, mas a escrita é 5 mil anos. 5 mil anos. mais recente. Sumérios, alguma coisa isso, assim. Exato. E aí tu tá esperto, hein? Você tá falando demais aqui, vem muita gente boa aqui. O cara tá uma enciclopédia aqui, ó. Não, calma. E aí o que acontece? Na questão da bipedalidade, quando você tá numa savana e você consegue ficar em pé, isso te permite o quê? Visualizar predador, visualizar presa, enxergar melhor alimento, então... E ainda mantendo, tipo assim, os animais altos normalmente não são tão ágeis, vamos dizer assim. Exato. A gente é alto e ágil. Isso, e até para conseguir alimento e tá mais bem nutrido, né? Porque a gente fala, tem a questão da relação do consumo de carne com desenvolvimento cognitivo, se isso realmente é verdadeiro ou não, tem algumas linhas que dizem que não, outras que realmente a carne foi importante. Eu, particularmente, leio muito sobre isso, vou mais pelo viés da carne. Que a carne... Como é que é esse viés, só pra eu entender? Cara, o viés é o seguinte, não era fácil, não tinha geladeira. Vamos pegar aqui, sei lá, 70 mil anos, vamos pegar os 70 mil anos. Não tinha geladeira, não tinha nada. Então, cara, você tinha que caçar. Caçar e coletar fruta, cogumelo, castanha, semente, enfim. Isso te expõe a predadores. Isso te expõe a cansaço físico. Tem que ficar toda hora buscando comida. Se tu come só vegetal, tu vai ficar o tempo todo, porque vegetal não dá saciedade. Então, a partir do momento que você tem a capacidade, aí tem aquele encontro com os grandes mamíferos, que aí na migração humana, a história dos grandes mamíferos, tipo mamute, grandes preguiças, enfim, todos eles foram sendo extintos conforme os seres humanos foram avançando no planeta, né? Então, quando você tem essa disponibilidade maior de carne, você se permite ficar mais tempo na caverna, você não precisa se expor tanto, você fica mais tempo alimentado. Mas essa hipótese não necessariamente fala do ponto de vista biológico. Ah, não, você não ficou mais inteligente, mas talvez nos permitiu ter um maior... A gente ficou mais preservado. É que nem as cidades. As cidades, de certa forma, nos protegem, por isso que elas foram construídas. Tipo, fica no meio do mato uma semana... com um machado só, e você vai ver que talvez você não volte, né? Então também a cidade nos oferece várias coisas que é uma proteção humana. Então isso permitiu, aos poucos, com que a gente aumentasse a nossa população. Não de mais inteligente, comeu mais carne, isso aí é balela, ficou mais esperto. Mas há também... Mas te deu mais segurança alimentar. Que o cozimento do alimento propiciou... uma evolução. Total, porque... Mas aí de qualquer alimento, não só de carne, também vegetais cozidos, né? Eles vão te permitindo... Por causa da questão da digestão. Digestão, vai te permitindo acesso a nutrientes que às vezes precisam de um pouco de calor. Você se livra um pouco de contaminação também, que pode ter por fezes de outros animais. Então, cara, uma diarreia há 70 mil anos atrás não era igual uma diarreia que nem é hoje, né? Sim. Teve um dia que eu comentei em algum lugar que, tipo... A humanidade hoje, em 2023, nunca viveu tão bem em toda a nossa história evolutiva. Apesar da gente achar que não. Óbvio, porque a gente não viveu antes, entendeu? Então, se o cara, tá lá sem grana, tá na comunidade, tá ralando, a vida dele é ruim, né? O cara tá contando, não tem dinheiro, não consegue comer legal, tal. A vida dele não tá legal. Então tu fala, cara, é o melhor momento da humanidade, o cara fica, você é maluco, né? Mas o que acontece? Se calcular assim, a economia, pegar 1917 até agora... Mortalidade, enfim, várias coisas diminuíram, né? O PIB cresceu dos países, a economia mundial tem mais dinheiro hoje, enfim. Hoje, assim, é mais difícil as pessoas estarem em situação de extrema pobreza, por mais louco que isso pareça. Se a gente pegar início do século XX, 80% da população era miserável. 80%, cara. E hoje esse número tá em 10%. Então muita gente saiu disso. E hoje, assim, ainda tem programas de governo, caramba, que dá um certo suporte para essas pessoas. É difícil a pessoa hoje morrer de fome. Sim. Né? Sempre tem um programa social, uma alguma ONG, coisa. Assim. Exato, uma ONG também, enfim. Então, assim, nós estamos num momento maravilhoso, né, de história humana, mas óbvio, com todos os seus problemas, com todos os seus desafios. Mas se o cara da Idade Média pudesse sentar hoje aqui com a gente, ele ia olhar e falar, caramba, vocês voam. Imagina o cara da Idade Média voar. Não, se comunicar instantaneamente. Exato, vocês se locomovem pelo mundo. Não existia isso. Até se pegar os nossos pais,
Eles nem têm esse hábito de viajar tanto como a nossa geração agora tem. Eu não sei, tô falando da minha geração, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 27, apesar dos meus grisalhos aqui. Não, então a tua geração, a minha tem 43, mas a geração do meu pai, a geração ali de 60, 70 anos, pra eles viajar é de vez em quando, não é um negócio que tá na cultura deles. Meus avós não saíram do Brasil. Sim. Era outra vida. Por outro lado, óbvio, a gente também tem um desafio de... Tá mais difícil hoje... Mas essas questões... A gente tava num ponto de vista... sei lá, eu já fui pra outro lugar. A gente tava num ponto de vista... Eu cheguei em 2023, eu evolui rápido aqui. Mas as coisas se conectam, Volta. As coisas se conectam. Mas respondendo a tua primeira pergunta, capacidade de comunicação foi o nosso grande diferencial. E aí, voltando à alimentação, por isso que a gente chegou até o meu avô agora, falando que ele não viaja. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente tem capacidade de comunicação, a gente caça melhor. Então, quando eu falo, ei, eu vou por aqui, você vai por ali, isso que parece óbvio aqui, a gente não fazia até 70 mil anos atrás. Como é que a gente vai fazer uma estratégia, né, pra matar um mamute? Sim, e tornou muito mais eficiente as Exato, caçadas. falou, vocês três, cara, vocês vão por ali, eu usei essa lança aqui, ela é muito legal pra matar o mamute, então vamos usar mais, ó como é que eu fiz essa lança aqui, ó. Mas o problema o fermento é só, se tu der 2 toquinhos aqui, fica mais afiado. Essa transferência de informação é riquíssima, a gente não fazia isso, e isso que nos deixou parado no tempo. Quando a gente começou a trocar ideia, trocar informação, a tribo do lado trocava ideia com a do outro ali, quando não se matava, obviamente, porque a gente também se odeia, né? Somos xenofóbicos desde sempre, exato. Temos essa... É uma característica do Homo sapiens, né? Ser xenofóbico. Mas em algum momento, essa tecnologia que a gente desenvolveu, ela começou a conflitar por causa das alterações ambientais que a gente fez. Tipo, a gente foi selecionado para um ambiente e a gente se tornou tão poderoso que a gente foi capaz de mudar esse ambiente e a gente não é mais selecionado para viver no ambiente que a gente deveria. Total. Legal, você é bom de perguntas, cara. Essa pergunta é filosófica. É porque é filosófica, aí tem que falar bastante, mas E eu defendo que boa parte da infelicidade que a gente tá tendo agora, temos uma sociedade infeliz, tá? Uhum. Eu posso falar pra você com certeza que em termos de satisfação com a vida, o Homo sapiens, coletor-caçador, era mais feliz do que o Homo sapiens agora. Por quê? Porque pra ele bastava ele conseguir um pedaço de carne, já era um negócio e ele fenomenal. O ímpeto natural dele fazia ele viver bem. Ele tava na natureza. Esse cara caminhava 10, 12 horas por dia. E pode, cara, você tá com depressão, vai lá no médico, vai no psiquiatra. Primeira coisa que ele fala, cara, você tem que caminhar. Caminhar faz parte da natureza humana. Isso traz felicidade e bem-estar. Faz com que... tá no nosso cerne, tá no nosso DNA caminhar. Eu duvido que alguém faça uma caminhada e volte pior. Todo mundo caminha, fica Sim. bem. A gente foi feito para caminhar e correr a média velocidade. Dá prazer cerebral, inclusive. Isso, você ganha dopamina, o teu corpo te recompensa com uma série de neurotransmissores de prazer. Por quê? Porque na nossa história evolutiva, caminhar significa conseguir comida. Então eu tenho que te dar prazer. Né? Senão você não volta a procurar comida no dia seguinte, né? Faz aquelas pesquisas com ratos, ele prefere comida ou cocaína e o bicho fica só na cocaína lá. Ia acontecer isso com a gente, se a gente não tivesse prazer, então a evolução nos moldou dessa forma. Então, e outra, a gente vivia em pequenos grupos e não tinha, até o surgimento da agricultura há 10 mil anos atrás, não tinha desigualdade social. Gente muito rica e gente muito miserável. Caçador-coletor, meu amigo. Tinha seu grupo ali, você podia às vezes dar azar de estar num lugar que não tinha comida e morrer teu grupo todo, né? Isso podia acontecer. Mas enfim, hoje também você pega um ônibus, bate e morre todo mundo. Então faz parte também da história humana. Mas o que acontece é que você não vivia aglomerado. Isso traz infelicidade. E essa forma que a gente criou as cidades hoje, elas são sem natureza, com as pessoas aglomeradas. Isso já é com poluição. E luz artificial. Total. O nosso ciclo circadiano zoadaço. Zoadaço que você... Cara, eu comprei um óculos. Olha o que ponto a gente tá chegando pra conseguir dormir. Um óculos amarelo que filtra a luz azul. Deve ficar engraçado essa porra. Não, só minha esposa sabe. É melhor não dividir essa aqui. E espero que ela não tire foto pra me ameaçar, né? Sei lá, no futuro você vai vou publicar aquela tua foto. Mas um óculos que te deixe ter o teu ciclo natural. Dava 6... Cara, quer ver? Vou te contar a história. Fui lá Fui pra... Qual país que eu fui na África?
atrás da África do Sul, não é Moçambique? Moçambique é aqui do lado. Eu sou ruim de geografia. Não é a Namíbia. Eu sou bom de biologia, porque eu estudei com o Jubilu. É que é o nome aqui, ó. Não fez minha aula lá. É Botsuana. E aí eu fui gravar lá videoaulas de ecologia, né? Então eu achava que, cara, para ensinar relação ecológica, melhor a gente ir lá na África mostrar o leão comendo a zebra do que mostrar uma foto. Essa era a ideia. E pra ti, uma experiência... Não, fantástica como biólogo e tal. E aí eu fiquei lá em Botsuana, acho que eu fiquei uns 10, 15 dias lá gravando essas aulas, né? E, cara, no meio da savana... É engraçado quando você vai pra savana, parece que de alguma forma você sente que se pertence de alguma forma ali. Sério? Tu sentiu isso? Cara, eu sentia isso. Eu falo, cara, não sei. Aí pode falar de vidas passadas, ou tá no meu DNA, tá ali escrito que, cara... Tu sentia, tipo, no lugar que tu deveria estar, me assim. senti em casa. Cara, que loucura, me senti em paz na África, assim. Eu amo a África, adoro ir pra lá. Já conheço vários países, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul. Mas Botsuana, em particular, aconteceu isso pra ilustrar essa história. A gente não tinha luz à noite, era só lampião. Então quando dava 7 da noite, já tava todo mundo recolhido, porque você via... Quem tá na cidade não vê estrela mais direito, por causa das luzes artificiais. Como lá não tinha, cara, que céu maravilhoso, aquela conexão com a natureza, aquele cheiro, o ar não é poluído, com água do lado, tudo isso te faz muito bem. E eu que tenho problema de insônia na cidade... Lá em Botsuana, zero insônia. Dormia às 7 da noite. Quando dava 4h30, a gente acordava para ver os animais, que é o horário que eles estão mais ativos, né? E simplesmente mudou todo o meu ciclo circadiano e eu voltei a dormir por estar num lugar de onde nós viemos. Era pra gente estar agora catando frutinha e andando por aí o dia todo. Não era pra gente agora, se bobear, a gente já ia estar dormindo. Contava umas histórias na fogueira. Isso, cara. A gente já tá na fogueira contando histórias. É o que a gente tá fazendo, de certa forma. Mas olha como a gente tá feliz, olha como a gente tá engajado, olha como a gente não tá pensando em problema agora. Porque isso aqui que a sociedade tá perdendo agora, essa interação olho no olho, sabe? Isso aí a gente tá perdendo. A maior parte das nossas interações hoje é pelo celular.